É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para uma aula do IDV e desta vez vamos falar um pouco sobre os anjos, sobre angelologia, que é o estudo dos anjos. E vamos então tratar deste assunto dando continuação ao programa do IDV que está apresentando vários assuntos de doutrina aqui neste canal. É um prazer estar aqui com vocês e vamos iniciar a nossa aula. A figura que aparece aí, nós temos o anjo de Deus aparecendo a Daniel no versículos 4 a 6. A palavra anjo na Bíblia é a mesma, tanto no termo hebraico como no grego, tem o mesmo sentido. No hebraico a palavra é malak e no grego é angelos. Todos dois significa mensageiro. A palavra anjo na Bíblia, segundo o conceito e etimologia das palavras hebraicas e gregas, o Dr. J.M. Douglas escreveu o Novo Dicionário da Bíblia e descreve da seguinte maneira: anjo é um mensageiro de Deus familiarizado com ele face a face e por isso mesmo pertence a uma ordem de ser superior ao homem. Essa é uma definição do Dr. Douglas no Novo Dicionário da Bíblia. E então vamos responder a pergunta: que são anjos? Então, anjos são seres celestiais, ou mesmo sobrenaturais de natureza espiritual, criados por Deus e dotados de inteligência e habilidade incomuns. São espíritos ministradores. A carta aos Hebreus nos diz isso, capítulo 1, versículos 13 e 14, para servirem a Deus e ministrarem sob suas ordens, dotados de personalidade, vontade, e são hábeis em inúmeras atividades. Na Bíblia, os anjos são também chamados em algumas ocasiões de filhos de Deus. A palavra para anjo quer dizer mensageiro. Então, os anjos, mesmo não sendo uma raça, são seres sobrenaturais criados por Deus, são incorpóreos, mas podem assumir forma corpórea e visível, bem como se comunicarem linguisticamente com os humanos quando necessário. Nós vemos isso em Marcos 16, versículo 5 e Atos 1 e 10. Em Atos 1 e 10, 2 anjos apareceram aos discípulos por ocasião da ascensão de Cristo. Quando Cristo sumiu nas nuvens e os discípulos ficaram pasmados olhando para cima, 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido do céu, há de vir da mesma forma como para o céu vocês o viram subir. Então eles falaram a língua deles naquele momento, os anjos falaram e se comunicaram muito bem. E
Uma pergunta que é muito feita é: por que Deus os criou? Não existe uma resposta direta na Bíblia dizendo por que Deus criou os anjos, né? Mas Deus deixa claro que os criou, deixa claro por que Ele os criou, e podemos deduzir também algumas evidências bíblicas que trazem algumas respostas. E uma delas está aí na tela, né? Ele os criou para servirem-no e ministrarem sob suas ordens, exercerem juízo embaixo de suas ordens ou das ordens de Deus, bem como servirem a humanidade em geral sob as mesmas ordens, como dizem Hebreus lá, capítulo 13, 1, versículos 13 e 14. Em segundo lugar, Deus os criou para executarem serviços que só eles mesmos teriam habilidade e poder para realizar, conforme nós vemos no Salmo 91, versículos 11 e 12. Vamos ler o Salmo 91, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus citou exatamente esse versículo quando Satanás tentou a ele no deserto e disse que ele se lançasse do pináculo do templo se fosse filho de Deus. Jesus citou esse versículo aqui. Ele disse: não tem porquê. O que Satanás citou esse versículo, aliás, para enganar Jesus, para enrolar Jesus, mas Jesus deu a resposta que ele precisava. Então, a outra razão por que Deus os criou é para ministrar louvor e adoração contínuos diante de Deus e do seu trono. No profeta Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3, nós temos os serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, eles existem para ministrar louvor e adoração contínuos diante de Deus e proclamar a sua santidade diante do Senhor, diante do seu trono. E, finalmente, podemos deduzir também que Deus os criou para levar e trazer mensagens em nome de Deus. A palavra anjo é mensageiro. Então, eles servem para produzir e trazer e levar mensagem. Nós queremos, neste momento, falar também um pouco sobre classificação dos anjos. Alguns já perguntaram: existe alguma hierarquia entre os anjos? Eu não creio que deveríamos falar de hierarquia, mas Mas existe uma classificação entre eles com relação às suas funções e atividades. Para início de conversa, há 2 grandes classificações entre eles. Então, existem os anjos bons e os anjos maus. Essas são 2 classificações bem distintas e maiores entre os anjos bons e os anjos maus.
E vamos esclarecer aqui também que Deus criou todos os anjos, mas Deus não criou anjos maus. O Dr. Douglas nos dá uma solução para esse problema da seguinte maneira. Ele diz: certamente trata-se de uma criatura, mas também de um espírito que é santo e não corrompido em sua essência geral. Ainda que dotado de livre-arbítrio e, portanto, não isento de tentação e pecado. Há muitas indicações sobre uma queda angélica embaixo da liderança de Satanás, como em Jó 4:18, em Mateus 25:41, 2 Pedro 2:4, Judas 6 e Apocalipse 12:9. Nós vamos ler para os irmãos Judas 6, que diz o seguinte: e há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, anjos que não guardaram o seu estado original e abandonaram o seu próprio domicílio ou as razões e as funções para as quais foram criados. Então foram presos, algemados e foram lançados, segundo Pedro 2:4, no Tártaro. Foram punidos, estão presos em prisões. Então, significa que os anjos não foram criados maus, mas alguns pecaram, cresceram o desejo de serem autossuficientes e se rebelaram contra Deus, e com isto pecaram e se tornaram então anjos maus. Alguns estão em prisões e outros estão aí no seu caminho de maldade. Anjos bons. Há 4 tipos de anjos bons. Há 4 tipos de anjos mencionados na Bíblia. Outros que surgirem pode ser fonte não confiável de literatura apócrifa ou fruto da imaginação do homem, né? Então, os anjos bons. Os anjos é uma classificação de anjos. Os anjos bons são divididos em 4 tipos: de anjos, de querubins, de serafins e de arcanjos. A palavra anjo, tanto no hebraico como no grego, significa mensageiro. Eles existem aos milhares de milhares. Há uma miríade de anjos. Há miríades de anjos. Uma miríade é igual a 10.000. E quando a Bíblia se refere a anjos, sempre fala de milhares de milhares ou miríades de miríades. Então, a quantidade de anjos é enorme, muito grande. A gente não pode acompanhar a contagem, é muito extensa, né? Então, os querubins.
Não, vamos primeiro ainda sobre anjo dizer que Apocalipse 5:11 diz: Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então podemos ver aí que eles existem aos montes, né? Conforme os desígnios de Deus. Outro tipo de anjo que existe são os querubins, né? Então, deduzimos que são os guardiões do trono de Deus devido às funções que lhes são atribuídas na Bíblia, né? Em Gênesis 3:24, Deus colocou um querubim com espada flamejante para guardar a entrada do jardim do Éden, depois da queda, né? Também em 2 Reis 19:15, Ezequiel 10:1-20 e Ezequiel 28:14-16, especialmente em Ezequiel 28:14-16, fala de um querubim ungido que se rebelou contra Deus. Diz assim o texto, 14-16: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Então, é uma linguagem assim alegórica, mas explica muito bem que se trata de um querubim, como ele era, e foi expulso do monte de Deus por causa da sua mudança de comportamento. Ele pecou, não é? Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Então, como disse antes, Deus não criou anjo mau, ele criou anjos, mas alguns deixaram ou permitiram que entrasse a maldade no seu ser e então foram precipitados, foram tirados da presença de Deus e se tornaram maus, anjos maus. Então, a terceiro tipo de anjo que nós vemos na Bíblia são os serafins. Eles são mencionados em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 6. Eles são diferentes, geralmente, dos querubins, né? Deus está sentado acima dos querubins, diz a palavra de Deus. Mas em Isaías 6, se refere aos serafins como estivessem por cima do trono de Deus, como se eles tivessem uma outra função. E veja só o que diz o versículo 2 de Isaías 6. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 6 diz o seguinte: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Então, pelo que é mencionado na Bíblia, os serafins lideram os céus na adoração ao Deus Todo-Poderoso e purificam os servos de Deus para culto e serviço aceitável. Outra
Outro tipo de anjos que temos também na Bíblia são os arcanjos. Esse é o quarto tipo de anjo. Esse termo ocorre somente 2 vezes nas Escrituras, em 1 Tessalonicenses 4,16 e Judas 9, mas temos 2 outras referências para um mesmo arcanjo, que é Miguel, né? Ele é mencionado comandando seus próprios anjos em Apocalipse 12:7 e também é mencionado como príncipe do povo de Israel em Daniel 12, versículo 1. Então, geralmente, a literatura apócrifa, como o livro de Enoque e o livro de Tobias, apresenta 6 nomes de arcanjos que são Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Zariel e Gabriel. Pela crença dos antigos, podemos crer que Gabriel poderia ser classificado como um segundo arcanjo, né? E por isso temos o conhecimento desses nomes de arcanjos. Não que eles estejam na Bíblia, a não ser o Miguel e o Gabriel, mas esses outros, por causa da literatura apócrifa, né, literatura da época dos antigos. Ainda também, os arcanjos aparecem com responsabilidade específica de proteger e fazer prosperar a Israel, conforme Daniel 10, 13 e 21. Também eles anunciaram, o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Salvador, né? De também derrotar Satanás e seus anjos na tentativa de assassinar o filho varão e a mulher, naquela visão de Apocalipse 12, de 7 a 12, e de anunciar a volta de Cristo para a sua igreja, não é? Em 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, diz que, dada a ordem do arcanjo e tocada a trombeta de Deus, Cristo aparecerá nas nuvens para arrebatar a sua igreja. E quanto aos anjos maus, né? Entre os anjos maus há também algumas diferenças. Há anjos que são aprisionados, há os que estão em liberdade, há os demônios e também há Satanás, né? Então, vamos aos anjos aprisionados. Em 2 Pedro 2,4 e Judas 6 já foi lido para os irmãos aqui, parece que tanto Pedro como Judas se referiam ao mesmo episódio. Esses anjos foram lançados no Tártaro por pecarem, não mantendo seu estado original ou sua posição de autoridade, conforme Judas 6, no seu domicílio, né? Então, diz assim a palavra de Deus: e a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, estes são anjos que são mantidos aprisionados, não é? Devido terem pecado e descumprido o seu propósito original, né? Outro tipo de anjo que mencionamos aí são os anjos em liberdade, né? Entre os anjos maus, esses anjos são os que estão em liberdade e são comumente mencionados em conexão com Satanás, que é seu líder, né? Então, versículo 41 de Mateus 25
Jesus lhes dirá ou dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então veja só, aí esses são os anjos que estão em liberdade. Jesus diz que este fogo eterno está preparado primeiramente para o diabo e seus anjos. Esses anjos que estão em liberdade um dia serão lançados no fogo, não é? Fogo eterno, segundo o próprio Senhor Jesus. Ainda sua preocupação principal, ou sua ocupação principal, parece ser de apoiar Satanás na luta contra os anjos bons e contra o povo e a causa de Deus. Os anjos maus que estão em liberdade têm essa função de se pronunciarem contra Deus e Jesus Cristo e o povo de Deus. Outro tipo de anjos entre os maus são os demônios. Na maioria das vezes, os demônios, não é? O termo demônio se refere a eles como espíritos maus, possivelmente anjos caídos que não foram confinados ao Tártaro, mas o mais curioso entre os demônios é que eles têm capacidade de se incorporar ou se apossar do corpo de um ser humano, possuir alguém. Nunca se disse que alguém foi possuído por um anjo caído, mas sim por um demônio. Então, esse tipo de anjo, ou esse demônio, é uma coisa meio estranha, diferente, né? Mas existem, foram atormentadores de muita gente no tempo de Jesus. Jesus precisou expulsar muitos deles, em muitos casos, em casos de crianças, casos de adultos, caso do endemoniado gadareno, que estava possuído por uma legião de demônios. E Jesus os enviou para os porcos, né? De sorte que essa classe de anjos maus também existe, que são os demônios, né? E, finalmente, o chefe deles, que é Satanás. As Escrituras nos falam com frequência sobre a personalidade de Satanás e pronomes pessoais são usados para se referir a ele. Muita gente quer negar a existência de Satanás com personalidade, dizendo que é a personificação do mal. Satanás não existe, existe o mal. Aí o povo personalizou o mal com o nome de Satanás, mas Satanás não existe. Ledo engano. As Escrituras falam sobre sua personalidade, usa pronomes pessoais, ele comparece à presença de Deus para acusar os escolhidos de Deus, acusar o seu povo, e de sorte que ele é uma personalidade, né, pelos pronomes pessoais que lhe são atribuídos. Veja só no texto de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O Senhor disse a Satanás, no versículo 12, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Veja só que se trata de uma personalidade, não é
o mal. Deus não vai dialogar com o mal como se fosse uma pessoa, né? E ele tinha autoridade para colocar doença no pobre do Jó e atanasar a vida do homem de Deus ao extremo. Mas graças a Deus, Jó se manteve fiel, suportou tudo e no fim foi recompensado e Satanás envergonhado. Então ele não brinca, ele é uma personalidade, é um anjo, ele é o líder dos anjos maus, dos demônios, e ele está a serviço contra Deus, com todas as suas hostes. Ele possui cerca de 12 de nomes diferentes. Veja só isso, né? Ele tem o nome de Satanás, Diabo, Dragão, Serpente, Belzebu, Belial, Lúcifer, o Maligno, o Tentador, o Deus deste século, o Príncipe da Potestade do ar, e vai por aí afora, né? Estes são nomes que encontramos nas Escrituras Sagradas sobre Satanás e sobre suas funções e suas ações, né? Queremos falar também agora sobre o destino dos anjos, né? Os anjos bons. Temos tudo para crer que os anjos bons continuarão servindo a Deus por toda a eternidade. Não vemos nada aqui que seja diferente disso que pensamos, não é? Os anjos maus. Quanto aos anjos maus, Jesus diz que terão sua parte no lago de fogo, conforme já lemos aqui em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, Satanás e seus anjos, né? E qual será o destino de Satanás, né? Satanás tem uma história muito longa na Bíblia, nós não vamos nos deter por causa do nosso tempo, mas em Lucas 10, Jesus menciona ele caindo do céu. Ele foi visto caindo do céu. Atualmente, ele promove o mal e rebelião na terra, conforme Efésios 6 e versículo 12, que diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, finalmente, Satanás, segundo Apocalipse capítulo 20, será preso por ocasião do fim dos tempos. Diz o seguinte o texto, Apocalipse 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo, né? Então ele vai ser solto por pouco tempo, e logo depois vai descer fogo do céu para consumir todos que se rebelarem contra Deus e contra o Senhor Jesus Cristo, e todos serão lançados no lago de fogo. O diabo e seus anjos serão também lançados no lago de fogo, onde sofrerão eternamente, né? Então, o destino do diabo é finalmente ser lançado no lago de fogo. E agora nós queremos falar sobre um assunto muito importante
para encerrar o nosso assunto sobre anjos, que é batalha espiritual. Né? O texto que vamos ler é Efésios 6, de 10 a 18. Não vamos ler o texto todo, é claro, mas vamos estudar um pouco sobre isso. Por que nós chamamos isso de batalha espiritual? A existência dos anjos maus na Terra tem um propósito de destruir a obra de Deus, tem o propósito de perturbar a criação de Deus, tem o propósito de se opor a toda a ação de Deus. E como toda ação e propósito de Deus são bons para a humanidade, o inimigo trabalha contra Deus, contra a humanidade, produzindo o mal, subvencionando o mal, estimulando o mal contra todo o bem. Então, o apóstolo Paulo, muito sabiamente, sabendo e conhecendo as ações malignas do seu tempo e do tempo do Senhor Jesus, e também aquelas relatadas nas Escrituras do Velho Testamento, ele escreveu o livro de Efésios tentando edificar a igreja do Senhor Jesus naquela época. E uma das coisas que ele tratou, já no final da sua epístola de Efésios, no capítulo 6, foi sobre a proteção que os crentes podem ter neste mundo tenebroso, neste mundo cheio de maldade. Então, ele escreveu o seguinte, versículos 10: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, veja só que o apóstolo Paulo está preparando a sua igreja para uma luta que nós temos de enfrentar como crentes servos de Deus, que é batalhar contra Satanás. E nós precisamos de armas, porque a nossa luta é contra seres espirituais da maldade, hostes infernais. Então, o campo da batalha, disse o apóstolo Paulo, é um campo de batalha espiritual. Nós não batalhamos visivelmente, olhando e vendo o que estamos lutando. Nós batalhamos contra hostes, contra principados e potestades que não estão visíveis a nossos olhos, mas suas ações são bem perceptíveis no mundo de hoje. Então, o campo da batalha é um campo espiritual. Precisamos estar preparados no campo espiritual. E Paulo então sugere uma armadura, tomando como figura a armadura romana, que era muito conhecida, a armadura dos soldados romanos, mas ele usa aquele modelo, mas para apresentar uma armadura completamente diferente, muito poderosa e pronta para nos defender diante dos ataques das hostes do mal. E ele então se refere à armadura. Ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Estai firmes, verso 14, cingindo-vos com a verdade. Primeira coisa que Paulo fala para o crente aqui, vencer batalhas espirituais, é ser verdadeiro, estar com a verdade, acabar com a mentira, falar a verdade, viver a verdade e ser verdadeiro diante de Deus e diante do seu próximo. Segunda coisa
que nos dá proteção é a justiça. Ele diz: vistam a couraça da justiça. Então, ser justo é uma armadura muito importante para vencermos as tentações do inimigo, porque ele vai nos acusar diante de Deus e, se formos injustos, vamos fraquejar diante dele. Terceira coisa, o terceiro item que Paulo fala é conhecer o Evangelho. Ninguém pode vencer uma batalha espiritual sem conhecer o Evangelho. E o que é o Evangelho? São as boas notícias de salvação. O que é salvação? O mundo está perdido e dominado pelo pecado, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todo homem em todo lugar que se arrependa, porque determinou um dia em que vai julgar o mundo. E então, quem conhecer o Evangelho e aceitá-lo, está livre deste julgamento. O próprio Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, calçado os pés da preparação do Evangelho da paz é conhecer o Evangelho, calçar o Evangelho, viver o Evangelho e anunciar e propagar o Evangelho para que outras pessoas também possam se preparar contra as ciladas do inimigo. Finalmente, continuando, né, no versículo 16, Paulo apresenta o escudo como sendo a nossa fé. A palavra de Deus diz no livro aos Hebreus, capítulo 12, que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, precisamos ter fé para que possamos vencer as astutas ciladas do inimigo. Outra proteção nessa armadura é a certeza da salvação. Certeza da salvação nós encontramos na primeira parte do versículo 17, que diz: tomai também o capacete da salvação. Se você tem certeza e convicção da sua salvação, você está protegido na sua mente contra o engano de Satanás. O Senhor Jesus Cristo venceu Satanás, ele conhecia a palavra de Deus, Satanás chegou tentando enrolar, mas não adiantou nada. Jesus conhecia quem era o inimigo e conhecia também a palavra de Deus. Então, se ter certeza de salvação, você está protegido contra Satanás. E conhecer e manejar bem a palavra de Deus, a segunda parte do verso 17. Você precisa conhecer e manejar bem a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz: medite nela dia e noite, para que você tenha condição de vencer e estar pronto para tudo, fazer toda a vontade de Deus. E, finalmente, nesta armadura, para encerrar, Paulo diz que nós vencemos também essa batalha espiritual com oração e súplica em todo tempo, vigiando. Versículo 18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não ore só por você, ore por seu irmão, pelo seu próximo, por seu vizinho, pela sua cidade, pelos governantes. Ore para que Deus possa ouvir as nossas orações e, principalmente, para que possamos, com essa armadura, ser verdadeiro, ser justo, conhecer o Evangelho e aceitá-lo, ter o escudo da fé, nossa fé que vai nos proteger contra qualquer dardo inflamado do maligno, certeza da salvação, conhecer e manejar bem a palavra de Deus,
orar, suplicar todo o tempo, orar e sem cessar, disse o Senhor Jesus, e vigiando o tempo todo, para que possamos vencer sempre esta batalha que está contra nós e contra o povo de Deus, que é a batalha de Satanás com seus anjos e suas exércitos. Então, queremos concluir aqui este assunto, pedindo a Deus que possa te abençoar, chamando também sua atenção para ficar atento a essa questão dos anjos. Tem anjos bons, mas tem anjos maus, como tem pessoas boas e más. A palavra de Deus diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. E só com essa armadura nós possamos vencê-lo e resistir à sua tentação e sair vitorioso no dia mau. Que Deus nos abençoe e nos dê a vitória em Cristo Jesus. Amém?